Tudo bem com todos? Então, vamos aqui conversar hoje, Falar um pouco sobre a Lei de Liberdade, capítulo 10 do Livro dos Espíritos. É a terceira parte, da questão 825 a 832. São poucas questões, então a gente vai poder comentar e ler algumas delas, E a gente vai seguir o estudo, bem baseado, nas perguntas e respostas dos Espíritos. No mais, eu vou começar uma prece para que a gente possa agradecer esse momento, estar todos juntos, estudando um pouco mais do Livro dos Espíritos, e agradecer a Casa do Caminho que nos faz estar aqui e auxiliar uns aos outros nesse entendimento. Muito obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado a Dr. Herman e os demais espíritos que amparam e protegem a Casa do Caminho. Nos auxilia no dia de hoje a entendermos melhor a questão da lei de liberdade, as condições da escravidão e todas as condições que cercam esse momento. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, na lei de liberdade natural, Kardec começa: haverá no mundo posições em que um homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não. Porque os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim como pequenos como os grandes. O que acontece? Se a gente analisar friamente, por exemplo, eu estou falando para vocês com uma câmera me filmando. Eu fabriquei a câmera? Não. Eu necessito de alguém que faça isso para mim. Quem está mantendo esse sinal de internet que a gente está conversando aqui? Sou eu? Não. Tem alguém que está mantendo esse sinal de internet para a gente poder conversar. Então, todos esses pormenores sociais que são necessários para que estejamos aqui, interagindo, eles são pormenores que precisam de pessoas para que aconteça. Então, isso por si só já estabelece que não somos independentes. Não temos uma realidade, uma absoluta liberdade infinita. E isso já é uma importância. Mas, para além disso, vamos imaginar que, nosso avião caiu numa ilha. A gente estava no avião, nós e mais 7 pessoas, caiu numa ilha, e sobreviveram você e mais outra pessoa. 2 pessoas numa ilha. Nesse momento, numa ilha que não tem outros habitantes, só tem vocês dois, de humanos. Nesse momento, você está ali, você, teoricamente, tem uma liberdade de ação mais expressiva do que no ambiente social. Você não tem as leis que tem numa sociedade e tudo mais. Mas a sua liberdade, ela está limitada à liberdade do outro. São 2 pessoas, então, a gente vai usar esses recursos para isso ou para aquilo? Sobrou um pouco de alimento, a gente vai usar assim ou de outra forma? Nota que bastou ter 2 pessoas no ambiente, já começa uma organização social. E a organização social por si só já estabelece entre nós relações que temos que deixar os nossos desejos de lado, e começar a aceitar condições do outro. Vamos trazer de outra forma: um casamento, 2 pessoas. Casaram-se 2 pessoas. Nesse momento, nesse lugar, nessa casa, nesse apartamento que as pessoas estão habitando e tal, etc., não existe lá a Constituição brasileira, no caso do Brasil, mediando tudo que as pessoas fazem no cotidiano. Nós sabemos que a lei ela é permanente e inerente em todos os momentos da nossa vida. Mas ali naquele momento, os acordos são acordos pequenos. Eu não quero que o seu celular fique despertando no soneca, Eu gostaria que você
não deixasse aquela coisa, aquela roupa naquele canto, botasse no outro. Então esses acordos vão sendo feitos, e nota, isso é uma perda de liberdade. Se eu morasse sozinho, eu poderia fazer na casa o que eu quisesse. E nenhuma outra pessoa ia mediar essa minha liberdade. Aí na 826, Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos respondem: somente se ele... Eles respondem de outra forma, mas eu vou... Somente se ele morar sozinho. Somente se ele morar sozinho no deserto. Tipo, você não tem contato com ninguém. Aí ele teria absoluta liberdade. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que eles cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer um deles goza de liberdade absoluta. Então, estabelecer um ambiente social, já não há uma liberdade absoluta. Quer dizer, eu posso pegar meu carro aqui em casa, sair andando por aí e não respeitar nenhuma lei de trânsito? Não posso. Avançar todos os sinais? Você entendeu? Eu até posso fazer isso, mas isso vai gerar consequências. Então, quando Paulo fala, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É exatamente isso, né? Eu estou numa condição que tudo me é permitido. Eu posso ir, eu posso fazer, eu posso acontecer, mas nem tudo me convém, porque existem regras. Quando Paulo diz, Paulo está refletindo já de uma conotação ainda maior, que são as leis de Deus. Mas mesmo numa sociedade existem regras mínimas. Em sociedades que são perniciosas, violentas, existem regras. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Vamos lá. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer a si mesmo? Quer dizer, eu tenho que respeitar o direito do outro, me tira o direito? De modo algum. Porquanto, esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, assim, eu ser eu com eu mesmo, até porque o meu pensamento é livre. Quando Sócrates foi preso na Grécia Antiga, e ele já sabia que ia tomar cicuta, né, que era um veneno, e ele ia morrer desse veneno, né? Os discípulos dele, os conhecidos dele, gostavam muito dele, cercaram ele. Tentaram até meio que barganhar com ele, pagar um soldado para ele fugir dali. Aí, olha só o que ele fala. Ele, num diálogo longo com os discípulos dele, fala assim: Eu não estou preso. O meu pensamento é livre. Quem está preso são aqueles que me prenderam, porque o pensamento deles é restrito. Eu nunca estive preso. Você está entendendo a conotação? Então ele estabelece uma condição de liberdade ainda acima. Ele é livre no pensamento dele para pensar o que ele quiser, mas não só porque ele quiser. Ele já não tinha mais amarras. E ele era um espírito de luz, né? Está em outra condição. Ele não tinha preso dentro dele mesmo a condição de pensar como os homens da época pensavam. Ele era livre para pensar do jeito que ele quisesse. E por isso ele tinha uma liberdade intrínseca, né? 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens, como o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Então, dentro de um lar, né, você tem alguém que impõe uma certa regra opressiva, né, contundente. Então, como é que a gente pode dizer? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalança pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não fazem assim. Aí Kardec pergunta ainda: ser-lhe-ãos na outra vida levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio,
tanto menos excusável é de que, com menos desculpa, é de que o homem não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sinceros, está mais adiantado no caminho de Deus do que o que pretenda parecer o que não é. Então, por exemplo, quando você tem dentro de uma família, o cara, normalmente, né, a nossa sociedade é muito patriarcal, né? Eu vou nessa por esse sentido. Quando você tem um pai de uma família e ele fala assim: aqui eu falo e sou obedecido. Já deu uma questão. Peraí, obedecido? Então você é o chefe, você está ditando as ordens. Nota que a coisa já sai de uma forma diferente e a gente começa a perceber que isso está começando a gerar uma certa dificuldade de entendimento. Então a gente tem que começar a compreender isso. Tem que começar a compreender isso. Então, a gente não pode achar que só porque ocorreu de uma forma, ocorreu de outra, pensamos de uma forma, pensamos de outra, a gente vai simplesmente acatar tudo que os outros falam. Não. Dentro de um grupo social, mesmo que seja uma família, tem que haver pesos e contrapesos, tal qual na sociedade. Então não pode ser um eu falo e sou obedecido. Né? É uma conotação que as pessoas ainda têm desse orgulho e egoísmo que a gente tem. Então quando a gente tem uma possibilidade de estar na posição de mando, a gente oprime quem está abaixo. Né? Isso pode acontecer numa empresa. Então o cara é chefe de uma empresa e ele oprime todos que estão abaixo. Então são condições que a gente começa a observar, né? Que são condições que são inerentes a uma dificuldade espiritual nossa. Porque, né, na roda das vidas, das reencarnações, na maior parte das vezes que a gente tem uma posição de mando, a gente não sabe utilizar bem isso. A gente não utiliza para enobrecer, crescer, gerar, né, melhor espiritual para todos, estabelecer um ambiente de convívio agradável, né, conseguir que aqueles que estão naquele ambiente consigam ser impulsionados para cima. Não é normalmente não é o nosso objetivo. Deveria ser, mas não é. Então a gente tem uma condição muito, muito severa assim, de entendimento ainda, porque ainda estamos muito presos ao orgulho e egoísmo. Então a gente tem que ter uma condição de entender cada vez melhor as leis de Deus. Porque no final das contas, isso vai nos libertar. Tem aqui, né, um livro, Recados do Além de Emmanuel. Aí ele fala, lição 47, está escrito liberdade. O discípulo procurou um instrutor cristão e pediu-lhe um parecer sobre liberdade. Um nobre amigo de coração marcado pela experiência do mundo, pensou por longos momentos e respondeu: se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gosta. Mas se já aceitei as lições de Jesus, está livre para fazer o que deves. Olha só a profundidade dessa fala. Então, quando a gente está livre, a gente se sente livre, a gente está falando de liberdade, né? Se a gente não conhece Jesus, não conhece o bem, a gente é livre, realmente, para fazer tudo que a gente gosta, por satisfazer o nosso organismo, satisfazer nossas inclinações, nossos desejos, paixões. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente ganha uma liberdade acima para fazer aquilo que a gente deve fazer. E olha só como tudo mudou. Tudo mudou. Então quando a gente olha a questão do livro dos Espíritos, né, que fala desse déspota, que fala dessa pessoa que impõe e tal, etc., ela ainda não conheceu o Cristo verdadeiramente. Tem outro, né, no Palavras de Vida Eterna, uma lição 24, Liberdade em Cristo.
é um estudo, né, sobre uma frase dos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou. E não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, assim, qual é o jugo da escravidão? É estar longe do Cristo, né? E aqueles que conhecem o Cristo são libertos, né? A gente vai lá no último parágrafo, né, porque é uma lição longa. Refletimos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é abuso da faculdade de raciocinar, aprender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, e ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos enfim livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrastadoras paixões que nos escandeiam o espírito por tempo indeterminado em trevas expiatórias. Então vamos pensar. Quem são os espíritos mais presos no universo? Estão presos às próprias paixões. Eles são escravos dos próprios desejos. Quem são os espíritos mais libertos no universo? Aqueles espíritos que já entenderam que eles têm que ir em direção a Jesus, a Deus, quer dizer, no universo, a Deus, ao bem. Eles começam a buscar outra coisa. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem esclarecido dentro de nós. A verdadeira liberdade só existe quando a gente está junto da lei de Deus. Porque a gente vai estar fazendo bem. Nosso espírito vai estar se enchendo de acréscimos espirituais. A gente vai estar se sentindo bem, livre. Livre para obedecer ao bem. Olha só como a conotação, porque a gente não vai estar mais se ferindo nem ferindo ao outro. Lembra daquela questão da lei de sociedade? Eu tô aqui. Se eu estou aqui, eu já necessariamente não posso seguir independentemente. Tem um outro na minha frente. Então, quando eu sou verdadeiramente livre, quando eu entendo esses limites, aí eu sou livre para fazer o que eu posso fazer dentro das minhas circunstâncias. E não sou mais escravo de mim mesmo, querendo realizar e obedecer a certas paixões minhas. Então, o conceito de liberdade é um conceito bem amplo, bem conceituado. Vamos lá. Escravidão. É o nosso próximo tema. Queria ressaltar que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a escravidão era algo comum no planeta todo, né? Só a gente voltar lá. O Brasil, no caso, vou falar mais especificamente, teve 300 anos de tráfico de pessoas da África para o Brasil. Na sua maioria negras, mas da etnia africana. Você teve 300 anos desse processo. Cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas foram transportadas ao Brasil, nem todas chegaram. Então, quando Kardec faz as perguntas, ele está fazendo a pergunta de uma época. Porque nós entendíamos, como espíritos, até aquela época, e algumas vezes ainda entendemos hoje, vamos ver isso, que eu tinha o direito de pegar, olha, você está falando de lei de liberdade, né? Tinha o direito de pegar um outro em um local, transportar para outro, e esse indivíduo passar a ser minha propriedade. E quando Kardec faz as perguntas aqui, são perguntas que são justificativas da época. Não, mas uma sociedade atrasada, a gente está ajudando eles a se desenvolverem. Tá lá, né? É justificativo.
nós no Brasil éramos uma sociedade católica, ou seja, uma sociedade cristã. Como a gente permitiu, sendo cristãos, seguindo a Jesus, que fosse normal a gente pegar pessoas de um lugar, tirar das suas famílias, tirar da sua terra, tirar da sua cultura, transportar até o Brasil, para que fosse mercadoria e muitas vezes morresse sob circunstâncias muito cruéis. Vamos ler um pouco aqui as perguntas de Kardec, mas dentro dessa ótica aqui mais reflexiva de onde Kardec habitava, que mundo era esse, né? O auge, né, do tráfico de pessoas para o Brasil, né, para as Américas e para a Europa também, foi ali entre 790 a 1850. Quer dizer, exatamente no centro, né, dessas perguntas. Haverá os homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade dos outros? Quer dizer, Kardec não achava que havia homens que poderiam ser propriedade dos outros. Mas ele tinha que perguntar, porque ele está desconstruindo um pensamento de época. E a gente também vai estender um pouco para os dias de hoje. É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, com gradativamente desaparecerão todos os abusos. Ele faz um comentário. É contrária à natureza da lei humana, consagra a escravidão, pois que se assemelha o homem irracional e degrada física e moralmente. Entenderam? Na lei humana da época de Kardec, era autorizada a escravidão. Autorizada, justificada legalmente. Inclusive, dando direito de posse sobre a pessoa. Kardec pergunta mais à frente, na 830. Quando que a escravidão faz parte do costume de um povo, são censuráveis que dela se aproveitam, embora só façam conformados com o uso que lhes parece natural? Quer dizer, uma sociedade que todo mundo tem escravos. Essa pessoa que tem escravos, ela tem que ser censurada? E a resposta dos espíritos é fantástica. Ele fala, o mal é sempre o mal. Não há sofismas, não há argumentos, não há diálogos possíveis que façam que se torne uma boa, uma ação má. Está entendendo qual é a conotação? Não tem. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Ou seja, a responsabilidade ela vai se atribuir de acordo com o entendimento daquele espírito. Quanto mais inteligente, mais esclarecido, mais responsável ele é. Quanto menos inteligente, menos esclarecido, as circunstâncias sociais forem outras, menos responsável ele é. Responsável. Mas é o mal. Entendeu? Não tem diferença. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado na violação da lei da natureza. Então, sempre vai ser responsabilizado. Mas, ai, como em tudo, a culpabilidade relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe pertencia natural. Então ele tem um cavalo e ele tem um escravo. Você está entendendo? Eu sei que pra gente hoje isso soa muito estranho, né? Mas para a sociedade da época parecia algo natural. Olha, ele tem um cavalo que ele vai à cidade e ele tem um escravo que ajuda ele em casa. Você está entendendo? Entretanto, desde que mais envolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era o seu igual perante Deus e nenhuma desculpa ele tem. Quer dizer, ele viu, se ele vê que o escravo é igual a ele, acabou. Ele está responsabilizado. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Então, tipo assim,
Então se eu tenho mais inteligência, eu posso escravizar outra? Ele fala assim, dependência, sim. Se você tem um povo mais adiantado, ele pode ajudar. Mas para que essas se elevem, não embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Quer dizer, tem uma sociedade que está mais avançada, ela pode ajudar a outra. A sociedade está um pouco mais atrasada. Escravizar não vai resolver, não vai ajudar, né? Durante os longos tempos, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos. Isso durante toda a época da humanidade houveram escravos, né? Considerando que o sangue mais puro é que assim procede. Insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E aí a gente tem a última pergunta, que é 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que deixam eles que falte nada, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Quer dizer, então tem homens que têm boa fé, como tem escravos, de alguma forma, né? Que diz isso? Digo que esses compreenderem melhor seus interesses. Então, como eles cuidariam de um boi e de um cavalo muito bem, eles cuidam muito bem de um escravo. Mas em nenhum momento eles dão liberdade a esse escravo, onde são tão culpados como os que maltratam os escravos. Mas nem por eles não são tão culpados como os que maltratam os escravos. Mas nem por isso deixam de dispor deles como mercadoria, privando o direito de se pertencerem a si mesmos. Você entendeu qual é a condição? E hoje em dia, a gente ainda vê isso com outras roupas, né? Com verniz social. Então a pessoa trabalha na minha casa. Aí você paga o salário mínimo, você paga os encargos sociais, você paga... Não, eu ajudo muito ela. Mas peraí, você não cumpre a lei? Você não cumpre a lei? Eu ajudo muito ela. Pessoas que podem, não ter relações sociais difíceis, mas pessoas que têm posse, viajam para o exterior, não pagam o FGTS da pessoa que trabalha na casa deles. Nota que essa pessoa, no tempo de Kardec, é comum ter escravo, eu vou ter também. Você está entendendo que a gente não, nosso pensamento não gira tanto. A gente ainda tem muita dificuldade. A gente, eu digo todos nós. Eu me incluo grandemente nisso. Eu vivo na sociedade, eu sou um espírito ainda atrasado num planeta de provas e expiações como o nosso. Então tem essa conotação. No Brasil, escravidão é crime, inclusive imputável de culpa, né? Trabalhos análogos à escravidão. Então tem um cara que trabalha em algum lugar e ele não tem liberdade. Quantas notícias a gente tem tido nos últimos tempos de lugares que as pessoas são libertadas do trabalho que estavam fazendo. Então a gente tem que começar a refletir. A gente ainda não tem mais escravos? Mas espera aí. Outra coisa. Estou dentro de um emprego, tenho uma posição de chefia. Eu oprimo quem está abaixo de mim? Eu não estou exercendo uma certa pressão na liberdade do outro? Ó, se você não fizer isso, você vai ser demitido. Eu posso falar um negócio desse? Eu posso gerar esse nível de pressão? Isso já está tipificado até na lei brasileira. Isso é um assédio moral. Então, é só esclarecendo que assim, a gente parece uma sociedade evoluída em muitos momentos, né? Mas a gente ainda carrega muito, né, dessa falta de evolução espiritual e desse grande condição de dificuldade ainda perante tudo. A gente teve 12 milhões de pessoas trazidas da África para as Américas para trabalharem forçadamente. 12 milhões. Foi o maior deslocamento de pessoas, né,
para esses fins de toda a história da humanidade. 5 milhões mais ou menos vieram para o Brasil. Porque os números não são tão exatos. Esse passado espiritual está irrigado, está entranhado dentro do nosso país. Ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir tirar isso da gente. A gente ainda vai ter que passar muitas expiações e provas para entender que a gente não pode dispor do outro da forma que a gente deseja. Seja ele uma esposa, seja ele uma pessoa que trabalha em sua casa, uma pessoa que você num trabalho externo. A gente ainda vai ter muita dificuldade ainda para sair disso. Mas a gente vai sair. Porque a liberdade em Cristo é a liberdade soberana. Então que a gente possa sempre aprender, voltando aqui a essa frase, se ainda hoje conhece o ensinamento do Cristo, essa pessoa está ali. Se ainda hoje não conhece o ensinamento do Cristo, essa pessoa está livre para fazer o que gosta. Mas se já aceitas as lições de Jesus, está livre para fazer o que deves. Que a gente possa ser livre para fazer o que a gente deve. No amor do Cristo, nas compensações, nas leis divinas, fazendo bem a todos os que nos circulam. Tudo bem? Esse é um tema muito grande. Liberdade seria uma conversa, né? Seria um encontro, né? 4 horas. Mesmo assim a gente não esgotaria o tema. Então vou me despedindo aqui de vocês. Feliz por poder estudar esse tema junto com vocês. E a gente vai pensando sobre isso. Que sejamos livres em Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado por esse estudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que possamos realmente ser livres em Ti, nos ajudando a compreender a nossa posição na sociedade, ajudando a todos aqueles que estão à nossa volta, auxiliando realmente, Senhor, a todos aqueles que nos circundam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tchau, tchau. Obrigado.